E aí galera, beleza? No quadrado planar de hoje eu vou contar sobre um dos livros mais fodas que eu já li nos últimos anos. Quer dizer, eu terminei de ler a semana passada, né? 2001, Uma Odisseia no Espaço. Sim, eu pirateio autores mortos. Olha, eu confesso que durante um período muito grande da minha vida eu não gostava de ficção científica. Mas porque eu tinha algumas experiências negativas com elas. Sabe aqueles livros tipo John Carter Entre Dois Mundos? Assim, não exatamente o John Carter, eu nunca li John Carter, mas aquelas ficçãozinhas bem fuleiras mesmo, que tá mais pra fantasia do que pra ficção científica. Por exemplo, Star Wars é fantasia, Star Trek é ficção científica. Você percebe isso porque Star Trek busca explicar cientificamente como as coisas funcionam. E Star Wars, ele simplesmente diz que a nave viaja mais rápido do que a luz e foda-se. Ela simplesmente viaja e pronto. Você não tem por que entender o motivo físico daquilo ali, o motivo científico. É uma fantasia futurística. Um pequeno errinho que eu só percebi agora durante a edição: Star Wars não é uma fantasia futurista, pois se passa no passado. Lembra? Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. Eu tinha lido alguns livros de fantasia futurística e aquilo meio que refletia na ficção científica. Pra mim, foi um erro, um preconceito meu. Eu não conhecia ficção científica. Aliás, eu não conhecia livros de ficção científica. Eu gostava muito de séries, de filmes. Porém, eu confesso que livros eu não lia muito. Eu gostava mais de histórias medievais. Até que um ou dois anos atrás, o Easy Nobre, ele fez uma resenha de um livro The Martian, né? O Marciano, que foi traduzido no Brasil como Perdido em Marte. E, velho, a partir dali eu disse, ficção científica é muito bom, velho. Não pense que tem nada de mirabolante, nada de inexplicável. Existem algumas predições que não foram concretizadas. Sim, existem, mas tudo tem um respaldo científico. E pra vocês verem que a coisa é pautada em ciência mesmo, assim como Star Trek, quem já viu, né? Deixa eu falar um pouquinho quem foi Arthur Clarke. Para vocês terem uma ideia, o conceito de satélite geoestacionário foi forjado por Arthur Clarke. Ele publicou um artigo na revista Wireless World em outubro de 1945, intitulado Can Rocket Stations Give Worldwide Radio Coverage? Este artigo enaltecia o satélite geoestacionário como cobertura de telecomunicações. Isso foi em 1945 e até hoje a órbita geoestacionária, essas que os satélites utilizam, é conhecida como órbita Clarke. O cara teve até dinossauro com o nome dele. Seredimpataceratops Arthur Clarke. Era uma espécie de dinossauro ceratopsiano. Essa resenha, ela vai conter alguns spoilers do filme. Pelo amor de Deus, o filme é de 68, porra. Você já devia ter assistido essa porcaria. Então eu acho o filme um tanto falho. Ele é repleto de informações visuais, mas que não chegam a explicar muita coisa. Por exemplo, o que é aquele monólito, aquela estrutura preta que aparece no início do filme, nos Homens Primitivos? O que vem a ser aquilo? Por que tá ali? Por que depois foi pra Lua? Encontraram uma estrutura do mesmo jeito, se não a mesma, na Lua? E o que acontece quando ele começa a emitir sons estranhos? O que vem a ser aquilo? A coisa não é muito bem explicada no filme, mas no livro tá tudo bem detalhado. Eu não preciso nem falar que o livro é melhor que o filme, né? Geralmente é assim que funciona, com exceção de Game of Thrones. As Canções de Gelo e Fogo é uma porcaria de narrativa. Muito melhor o seriado. Como sempre ocorre em adaptações, existem algumas diferençazinhas. Por exemplo, no livro eles utilizam Júpiter como um estilingue para aumentar a velocidade da nave, da Voyager, e lançá-la até Saturno. No filme, o destino é Júpiter. Eles tiram essa parte de Júpiter ser utilizado apenas como um estilingue para Saturno. Outra diferença básica: por que Hal enlouqueceu? Vocês lembram quem é Hal? Hal é o cérebro da nave, é um computador super moderno que tem um cérebro de rede neural muito parecida com a do ser humano. Ele simula perfeitamente um cérebro humano. Ele foi ligado em 1997 e desde então até 2001, quando se passa a história, ele nunca foi desligado. O que foi que fez o Hal enlouquecer? O filme só diz que o robô enlouqueceu. Mas como isso acontece? Por que isso acontece? Não existe essa explicação no filme. Porém, no livro, ele deixa bem claro. A missão até Saturno, ela era secreta. A bordo da nave existiam 5 pessoas e o robô HAL. 3 sabiam o que estava acontecendo, sabiam o destino, que era para interceptar o monólito, né? O monólito não,
Eles nem sabiam que tinha outro monólito lá. Eles sabiam que a anomalia presente na Lua, na cratera de Tycho, tinha emitido uma radiação em direção a Saturno, a essa Lua de Saturno. 3 pessoas na nave sabiam o que estava acontecendo. E todos 3 estavam em hibernação, estavam dormindo, praticamente mortos quase. O robô HAL também sabia o motivo da viagem. E esses 2 camaradinhas aqui, que eram os que estavam acordados na nave, eles não tinham conhecimento, porque eles eram constantemente vigiados por câmeras de televisão. E tudo que se passa numa missão espacial é transmitida para a Terra. Então corria o grande risco da informação vazar, que aquilo ali era o primeiro artefato de origem extraterrestre que provava a existência de seres inteligentes fora da Terra. Isso poderia causar um caos tremendo. E sem contar que a forma como se sucedeu a descoberta, o monólito estava enterrado na cratera de Tycho na Lua. Ele estava enterrado. No momento em que foi descoberto, completamente descoberto e exposto à radiação solar, ele enviou essa mensagem para Saturno. Isso, meus amigos, parecia-se muito com uma armadilha, né? Um tipo de alarme. Seres inteligentes plantaram ali para saber se alguma outra cultura inteligente detectasse as ondas eletromagnéticas que estavam sendo emitidas, as ondas magnéticas que estavam sendo emitidas do monólito, e desenterrasse, na hora que o Sol batesse, seria enviado um alarme em direção a Saturno. Enfim, o livro deixa bem claro o que era aquele monólito lá no início. Lembra do início do filme que tinha aqueles homens macacos lá? Pronto, aquele monólito foi colocado lá como uma forma como um empurrãozinho para a inteligência. Aquilo lá estava testando a inteligência daqueles seres, estava plantando a semente do desenvolvimento tecnológico naqueles seres. Os macacos lá entravam em transe e teve um deles que pegou uma folha de grama e fez um nó. Aquele foi o primeiro nó dado na Terra, né? Outro pegou uma das pedras que estava no chão e atirou num dos alvos que se formavam no monolito. Claro que aquilo tudo, o monólito é quem estava controlando os macacos, né? E depois desses testes, então um dos macacos pegou uma pedra e esmagalhou a cabeça de um dos porcos selvagens. Até aí tudo bem, ele olhou e abandonou. Depois uma das fêmeas pegou a pedra melada de sangue e lambeu. A partir dali, eles notaram que não precisavam mais passar fome com a grande seca que tinha. Foi ali onde o ser humano começou a utilizar a natureza como ferramenta de trabalho. E a partir dali iniciou-se todo o desenvolvimento tecnológico e intelectual do ser humano. Enfim, um monólito foi enterrado na Lua para saber quando os seres humanos ficariam inteligentes o suficiente para chegar lá. Isso soou como um alarme e, conhecendo os seres humanos o perigo existente quando uma civilização mais avançada encontra uma menos avançada, eles ficaram muito temerosos. Por causa disso, a missão era secreta. Voltando ao HAL 9000. Sim, como eu falei antes, tinham 3 que sabiam o objetivo da missão, que estavam hibernando, e tinha HAL, que sabia também o que estava acontecendo e mantinha tudo em segredo. E esses 2 carinhas aqui não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo, justamente para que o alarde não se espalhasse aqui na Terra. O livro deixa claro o motivo pelo qual HAL enlouqueceu. Aquela história de guardar esse segredo constantemente, né? De ficar escondendo dos 2 companheiros que estavam acordados, escondendo o objetivo da missão, o objetivo da viagem, sempre mantendo em segredo tudo aquilo, plantou uma vibrazinha no cérebro de HAL. E chega até um momento em que os 2 caras percebem que HAL está com um comportamento de motim. Olha, eu encontrei um pequeno adendo aqui para colocar no meio, que é uma explicação mais detalhada de como aconteceu o defeito em HAL. Eu encontrei esse adendo no 2º livro, né, em 2010. Em resumo, o problema foi, ao que parece, causado por um conflito entre as instruções básicas de HAL e os requisitos de segurança. Explicando melhor, a missão do Discovery a Júpiter já se encontrava em estágio avançado de planejamento quando se escavou o AMT-1. E quando o sinal do AMT-1 foi irradiado para o planeta, como a função da tripulação básica, de Bowen e Poole, era simplesmente conduzir o veículo ao destino, decidiu-se que não seria informada quanto ao novo objetivo. Por meio do treinamento isolado da equipe de investigação, que era Kaminsky, Hunter e Whitehead, e colocando-os em hibernação antes do início da viagem, pretendia-se atingir um nível de segurança muito maior, pois o perigo de vazamento, seja acidental ou não,
estaria bastante reduzido. Como HAL estivesse apto a operar a nave sem assistência humana, decidiu-se também que ele deveria ser programado para executar a missão com autonomia no caso de incapacitação ou morte da tripulação. Ele tinha, portanto, pleno conhecimento dos objetivos da missão, mas não tinha permissão de revelá-los a Bowman ou a Poole. A situação estava em choque com o propósito para o qual o HAL foi projetado, que era o processamento acurado das informações sem distorção ou mascaramento. Em consequência, HAL desenvolveu o que em termos humanos seria chamado de psicose, especificamente esquizofrenia. E HAL fará de tudo, absolutamente tudo, para que a missão seja cumprida. Em um determinado momento começam a aparecer defeitos estranhos na nave, no direcionador da antena da Odyssey. Odyssey? Que Odyssey? Não é Odyssey o nome da nave. Da Voyager. Odyssey é o nome do videogame que eu tenho. Esse módulo direcionador era quem mantinha a antena constantemente apontada para o planeta Terra. Eles estão a bilhões de quilômetros, beleza? Se essa antena desviada um pouquinho, eles ficam cegos e surdos. Eles não têm contato nenhum mais com a Terra. Nesse ponto aí eu acho até uma burrice do Arthur Clarke ter feito esse... Será que eles não podiam fazer um sistema de antenas por satélite? Tipo, a nave ia voando e ia soltando microsatélites que serviriam como repetidores de sinal. Então você não precisava ter aquela precisão milimétrica para que a antena... Você não precisava ter uma ligação direta da nave para com a Terra, né? Poderia ser através desses satélites. Enfim, velho, eu sou um gênio da tecnologia astronômica, é porque não me descobriram ainda. Os caras arrancam esse módulo, realizam testes, vê que não tem nenhum defeito e que o HAL é quem poderia estar com defeito, ou, como um dos caras fala no livro, um dos tripulantes está hipocondríaco. E a coisa explode mesmo. Quando o primeiro tripulante vai lá pro lado de fora realizar um pequeno ajuste na antena, um módulo de navegação cai por cima dele e ele morre no espaço. O que é que o cara que estava acordado pensa? Seguindo o parâmetro de navegação, eu preciso agora acordar um dos tripulantes que estavam em repouso. HAL não concorda com isso. Porque se um dos 3 tripulantes acordar, o segredo pode ser desvendado para todo mundo. E é aí que começa uma guerrinha entre HAL e ele. Só para você ter uma ideia, HAL mata os 3 caras. E aí o cara retorna para a nave, começa a retirar os módulos de memória de HAL. Aquela cena é triste, é deprimente. Você vê uma criatura de consciência morrendo, não é uma criatura, sei lá, um construto de consciência morrendo aos poucos. E aí vem a terceira e última parte do filme. A terceira parte do filme é de uma psicodelia tão louca que você pensa, porra, o Stanley Kubrick fumou maconha estragada com ácido vencido pra filmar uma porra daquela. E não tem explicação de absolutamente nada. Fica tudo na entrelinha. Sabe aquelas psicodelias loucas que aparecem na terceira parte do filme? Também tem no livro. Só que aquilo ali é muito bem explicado. Tem uma hora que o cara entra, está no módulo espacial. Quando ele sai, está dentro de um quarto de hotel. A primeira vez que eu assisti, eu disse, que porra é essa, velho? E quem só assistiu o filme e não viu nenhuma explicação por fora, tem essa mesma reação. Que merda é essa? Ele não explica nada. O próprio Stanley Kubrick, ele disse que o filme é pouco verbal, trata-se de arte visual. E realmente algumas cenas do filme, quando você assiste, você pensa, putz, esse filme não é de 1968. Mas no livro também tem essas coisas psicodélicas, mas todas elas são muito bem explicadas. Você consegue entender o que está acontecendo. Até a parte do quarto de hotel também encontra-se no livro. Fica muito bem claro do que se trata. É tipo uma simulação, tipo uma pequena Matrix. Enfim, retirando essa parte final, que é muito fantasiosa, o livro é dotado de explicações científicas, e nada vai além do comum, a não ser, é claro, o fato de que em 2001 nós não estávamos fazendo viagens espaciais, não é verdade? Mas o próprio Arthur Clarke se defende quando ele diz: os escritores de ficção, isso aqui é um epílogo do livro, os escritores de ficção científica raramente tentam predizer o futuro, tentam mais frequentemente precavê-lo. Quando em 1964 os Estados Unidos decidiram ir à Lua, foi o exato ano em que ele começou a escrever. O livro foi escrito de 1964 a 1968. Pouco tempo depois de divulgado o filme, o livro foi lançado. Enfim, o livro e o filme foram feitos quase que paralelamente. Enfim, a tomada de decisão dos Estados Unidos de chegar à Lua
ia ser precedida com certeza com a conquista de novos planetas. Parecia bem razoável acreditar que em 2001 existiriam várias estações orbitais ao redor da Terra e exploração espacial. E como ele mesmo diz, no mundo ideal isso seria possível. Só que a Guerra do Vietnã pagou tudo que Stanley Kubrick tinha mostrado na tela. O dinheiro que foi gasto no Vietnã tava para fazer tudo aquilo, velho. Sarcasticamente ele fala: percebemos agora que demorará um pouco mais. E 2001 não chegará com o ano 2001. Enfim, eu acho que até o próprio Carl Sagan também já falou isso. Se o homem tivesse gastado o mesmo que ele gastou em guerra com ciência e tecnologia, nós estaríamos muito avançados hoje em dia. Vocês veem no filme algumas cenas toscas, como as roupas que eles usavam eram muito tronchas, né? Os equipamentos eletrônicos, aquelas telinhas de luz colorida piscando. Mas no livro você consegue imaginar a coisa de forma diferente. A única coisa do livro que não foi uma boa predição era o armazenamento em fitas magnéticas, né? Que em torno dos anos 60 era o que existia de mais avançado, era como eles guardavam as informações em fitas magnéticas, em rolos de fita magnética. E no livro tem um certo momento que eles falam que o laboratório da NASA, se eu não me engano, está repleto, em 2001, está repleto de informações guardadas em fitas magnéticas. O livro também está repleto de algumas predições que, somente com muito estudo teórico, você poderia chegar àquelas conclusões, né? Só lembrando que o primeiro homem no espaço foi Yuri Gagarin, em 1961, 12 de abril de 1961. Em 64 o livro começou a ser escrito, mas aquela ida de Gagarin ao espaço, de 1 hora e 48 minutos, não chega aos pés do que vem a ser exatamente uma exploração espacial. Noções de perspectiva ficam completamente alteradas no espaço. Nosso cérebro está acostumado a ver coisas pequenas, em proporções pequenas. E ele deixa isso bem claro no livro. Apesar de ainda estar distante 16 milhões de quilômetros, Saturno já se mostrava maior do que a Lua quando vista da Terra. 16 milhões de quilômetros. E a gente já via o tamanho da Lua. Já pensou o tamanho dessa porcaria? Se ele se posicionasse no mesmo lugar da Lua, cobriria todo o céu. Você não viria absolutamente nada. Falei igual um português agora. Ele deixa isso claro também em umas partes em que diz que tem certos momentos que ele não vê absolutamente nada do céu. Não tem nenhum astro por perto, nenhum satélite, nada que sirva como referencial. Então a nave parece estar flutuando inerte no espaço. Flutuando parada, né? Naquele ponto do espaço, mas na verdade ela encontra-se a alguns milhares de quilômetros por hora. Esse tipo de percepção você até nota num próprio avião. Um avião comercial voa a mais ou menos 800 quilômetros por hora, porém você não percebe. É como se você estivesse num carro. A única percepção que você tem é no momento da aceleração. E vamos a algumas curiosidades interessantes acerca do livro. Lembra que eu falei que a Discovery teve que utilizar a gravidade de Júpiter como efeito estilingue para aumentar a velocidade até Saturno? Pois adivinha só, essa foi a exata manobra executada pela Voyager em 1979, 11 anos depois. O efeito estilingue é muito importante para a astronomia, só para vocês terem uma ideia. A sonda Galileu, em 1989, utilizou-se do efeito estilingue em Vênus, e sua velocidade foi aumentada de 15 km por segundo para 85 km por segundo. Em viagens espaciais isso é de muita utilidade, né? Outra curiosidade, lembra que eu falei que o monólito foi enterrado na Lua, na cratera de Tycho? Pois bem, o Arthur Clarke ele fala aqui, ó, os astronautas da Apollo já haviam visto o filme quando partiram para a Lua. Os membros da tripulação Apollo 8, que no Natal de 68 se tornaram os primeiros homens a ver o outro lado da Lua, disseram que se haviam sentido tentados a comunicar por rádio a descoberta de um grande monólito gigante. Infelizmente a descrição levou a melhor. Seria uma brincadeira sem graça, né, para uma situação de risco. A missão Apollo 13, que também foi retratada em filmes, também tem uma similaridade com 2001 Odisseia no Espaço. O módulo de comando que abriga a tripulação do seu interior foi batizado com o nome de Odisseia. E mesmo antes da explosão de oxigênio que levou à falha da missão, a tripulação pusera para tocar o tema Zaratrusta, que é a trilha que ficou intrínseca ao filme. Imediatamente, a seguir pela perda de energia, Jack Swigert enviou a seguinte mensagem ao comando da missão: Houston, temos um problema. As palavras que o computador HAL disse a Frank Paul, tem uma mosca me azucrinando aqui, desculpem interromper as festividades,
Mas temos um problema. O Jack Sigurd fez um parafraseado com a frase dita por Hal, né? Temos um problema. E essa frase ficou famosíssima. Mais tarde, quando o relatório da missão foi publicado, o administrador da NASA, Tom Paine, mandou para o Arthur Clarke uma cópia onde apontou, por baixo da palavra de Sigurd, né? Tal como você sempre disse que ia ser, Arthur. No filme existe uma cena bem icônica na qual você vê o astronauta Frank Poole dando voltas em círculos na Discovery. Ou é na estação orbital, agora eu não lembro exatamente. Ele utilizava um sistema de carrossel, né, que ficava circulando, certos módulos da nave ficavam circulando para simular a gravidade. Que porra é essa, velho? Enfim, a Discovery tinha certos módulos que funcionavam como um carrossel e ficava girando para simular a gravidade artificial. Simular a gravidade artificial, se é simulada já é artificial, né, porra? Então, uma década mais tarde, os tripulantes do Skylab, e eles mandaram um vídeo para a Terra com a música de Zarathustra por trás, na qual eles corriam ao redor da nave como um hamster numa gaiola, e eles diziam: o Stanley Kirby tem que ver isso. E existe outra coincidência que foi relativo ao olho de Japeto. Japeto é a lua a lua de Saturno, na qual a nave Discovery tem como destino. E ele faz uma descrição parecida da lua de Japeto no livro. Aqui no capítulo 35, o Bowman descobre uma brilhante... ninguém tinha visto ainda a lua Japeto de perto, né? Uma brilhante oval branca de contornos tão bem definidos que parecia pintada na superfície da lua, com um minúsculo ponto preto no centro que acabara por ver tratava-se de um monólito. Bem, a Voyager 1 tirou as primeiras fotografias de Japeto, descobriu-se realmente uma enorme e bem definida oval branca com um minúsculo ponto preto no centro. Véi, que porra foi isso? Então o Carl Sagan mandou uma cópia para o Arthur Clarke das imagens tiradas de Japeto pela Voyager com a seguinte citação um tanto misteriosa, né? Pensando em ti. E outra coisa interessante também é você comparar as imagens, as primeiras imagens da Voyager feita de Júpiter e comparar com as do filme. Eu vou colocar aqui as imagens da Voyager, tá um pouco acelerada, e vocês comparem com a do filme. Eu não vou colocar o filme aqui porque, você sabe, né? Vai que acontece o que aconteceu com o Cossiello junto com a Fox, e essa galerinha dos estúdios aí tá com o dedinho nervoso, doido pra dar strike no vídeo. Então não vou usar todas as imagens dele, vou usar só as da Voyager. Mas enfim, 2001 não chegará como o ano 2001. No entanto, quase tudo que foi descrito no livro e no filme estará numa fase avançada de planejamento. Quase tudo, exceto a comunicação com inteligências extraterrestres. Isso é algo que nunca pode ser planejado, só previsto. Ninguém sabe se acontecerá amanhã ou daqui a 1000 anos, mas um dia há de acontecer. Sai daí, mosca.